Bom, já estamos aqui para falar de política, falar de administração pública, trazer as informações para você, falar da PEC, dos precatórios e de como isso vai beneficiar famílias mais pobres no Brasil. Mas vamos começar falando a respeito do agenda do governador Wellington Dias, que hoje esteve participando de uma inauguração, Lídia Brito, na zona sudeste de Teresina, né? Isso, o governador participou de uma solenidade, Gelson, da inauguração de uma unidade escolar. O governo que vai aos poucos, Joelson, fazendo esse retorno às aulas presenciais. O governador participou dessa solenidade aí com alunos e professores, inauguração de uma reforma, e o governo que está fazendo aí um levantamento, né, das escolas que têm condições de já irem retornando presencialmente, né? Ele até reconheceu o fato de que algumas escolas ainda precisam passar por melhorias, né, para que possam ter esse retorno às aulas presenciais, né? Mas o Estado está fazendo aí esse levantamento, né, conversando com professores, com pais e tentando buscar aí a forma mais segura, né, desse retorno às aulas presenciais. E pelo que vejo tem recursos do próprio Piauí aí, né, Lídia e Elivaldo? Sim, recursos, né, daqueles precatórios, né, do Fundef, né, do Fundef, e aí com essa reforma, né, foi feita aí com parte desses recursos. Aliás, isso dá até uma ideia para nós, né, Elivaldo, de como ajudar as pessoas a entenderem o que são esses precatórios que o governo federal pretende prorrogar ou deixar para pagar depois para garantir recursos para o Auxílio Brasil. São recursos como esse, né? Uma ação que o Estado do Piauí ganhou contra a União e esse recurso era uma ação, o Piauí ganhou essa ação e o governo federal pagou para o Piauí esses recursos que são utilizados, por exemplo, na reforma de escolas. É 1,6 bilhão de reais. Você vê que é um montante razoável que mereceu até um segmento específico dentro do próprio Piauí, que é o próprio Piauí Educação, lançado o ano passado e já desenvolvendo desde reformas de escolas, climatização, ampliação do regime de funcionamento para tempo integral, enfim. E há também, dentro desses recursos, até mesmo repasse para os professores, né, para a remuneração dos professores. É um conjunto de ações que já estão começando a repercutir nesse esforço do governo de retornar às aulas no sistema presencial. E o governador falou aí também, Joelson, da questão da vacinação, né? Segundo ele, a vacinação avança e isso dá uma certa segurança, né, para esse retorno presencial das aulas. E ele voltou a falar dessa questão da possibilidade de liberação das máscaras, né? Mas voltou a citar que é preciso ter aí o aval do comitê científico, né, para que isso possa acontecer, né? Diz que é preciso ter calma ainda e que o comitê está fazendo aí a análise, né, do que está acontecendo no Estado, para quem sabe futuramente poder não ter mais essa obrigatoriedade. Então, além de obrigatoriedade de máscaras, esse trabalho para o retorno das aulas presenciais. E o governador Wellington Dias deu declarações a respeito do que ele considera ser importante em relação aos impostos sobre combustíveis, por exemplo. Ele falou sobre esse congelamento que está sendo realizado nesses próximos 3 meses no valor do ICMS e até uma possibilidade de vamos dizer, um plano que seja mais duradouro nesse conforto que se pode dar aos consumidores em relação ao ICMS dos combustíveis, Lídia. Os governadores, eles estão buscando, Joelson, esse diálogo com o Congresso, né, principalmente ali com o Senado, na tentativa de aprovar medidas que possam ajudar nessa questão do congelamento, né, do preço dos combustíveis, reduzindo, né, na medida do possível, eles colocam aí como principal a questão do fundo de equalização dos combustíveis, mas também a aprovação da reforma tributária. Vamos acompanhar. Nós temos a perspectiva de uma agenda coordenada pelo Senado, envolvendo a Petrobras, envolvendo o Fórum dos Governadores e nela esperamos que a gente tenha um entendimento. Esse entendimento envolve, de um lado, a imediata capitalização do Fundo de Equalização dos Combustíveis e, ao mesmo tempo, a busca de um entendimento de uma fonte. Nós estamos defendendo que a taxação
exportação de petróleo, o Brasil produz mais petróleo do que consome. O Brasil vende petróleo para outros países. Outros países fazem assim, fazem ao vender uma taxação, inclui ali uma alíquota, não é? E ali geram uma receita. Essa receita é o que garante a poupança para esta equalização do preço dos combustíveis. É isso que vai fazer com que o preço da gasolina possa cair aí, hoje talvez 4,70, pelo que me disseram nos últimos dias. Então, haverá a necessidade dessa reposição. E o outro caminho que defendemos, aí não se trata com a Petrobras, aí é dentro do Congresso Nacional, com o próprio governo, para que a gente possa priorizar a reforma tributária. Eu não compreendo o Brasil ter a chance de uma reforma que há entendimento com 27 estados da federação, com os municípios, que tira essa injustiça tributária, não é, que ela recai muito sobre os chamados tributos indiretos, o ICMS é um deles, sobre combustíveis, energia, medicamento, alimentos. E o que nós estamos defendendo? Que se faça a tributação dos mais ricos, alivia-se a cobrança para os mais pobres, para a classe média, e a partir daí, na renda, por exemplo, na transferência sobre lucro e dividendo, que é, na verdade, a remuneração, é o salário dos mais ricos, a partir de um determinado teto, se ter a tributação. Essa tributação gera uma receita que permite fazer a substituição daquela que hoje é aplicada sobre o consumo. Lídia e Elivaldo, começando com Lídia. Lídia, o governador está propondo uma solução definitiva, e aí ali acaba apresentando duas. Essa possibilidade de um fundo que possa ajustar o ICMS aí no médio prazo e uma outra de longo prazo, que é uma reforma tributária ampla, que possa dar mais conforto, não só ao consumidor, mas também quem empreende, né? Aos empreendedores do Brasil. O governador coloca que essa discussão passa por duas vertentes. Tem que discutir também com a Petrobras, e os governadores querem participar aí de um encontro com a direção da Petrobras para discutir essa questão e, ao mesmo tempo, Joelson, essa discussão com o Congresso na pressão, né, para que possa ser aprovada essa reforma tributária, né? E eles defendendo uma pauta do Fórum dos Governadores, essa defesa da tributação dos mais ricos, né? Então, é uma pauta bem polêmica, né? E que é preciso que se tenha um consenso para que ela possa ser aprovada no Congresso, né? É uma pauta que mexe aí com diversos interesses e sempre quando se toca nesse assunto, isso gera uma repercussão muito grande no Congresso. Então, os governadores fazem essa espécie de pressão, né? E pedem um apoio do Congresso para aprovação. Elivaldo, é aquela história, né? Todo mundo sabe, fala, diz que o Brasil precisa de uma reforma tributária. Agora, aprová-la é outra coisa. Aí é outra história, né? A gente percebe que essa medida do congelamento do ICMS ajuda, mas não resolve. Não, a reforma tributária tem proposta na Câmara, tem proposta no Senado, mas estão paradas, não há sinal de retomada, a não ser um ou outro parlamentar que defende na tribuna que essas propostas deveriam andar de forma mais célere, mas não há nenhum sinal em relação a esse aspecto. Falta consenso dentro e fora do Congresso para uma reforma tributária. São muitas propostas e pouco consenso. E do lado da Petrobras, Joelson, o que se vê também, nenhuma sinalização para a mudança da política de preços. Nem mesmo sinalização com o principal acionista, o majoritário, que no caso é a União, é o governo federal. Então eu acho que mudança nessa escalada de preços dos combustíveis, só mesmo o mercado para ajustar. Se a economia reagir, voltar a uma dinâmica razoável de desenvolvimento e o dólar se ajustar novamente, um câmbio razoável que possa puxar para baixo o preço dos combustíveis. Do contrário, a tendência é de continuar em alta.